Bom, nesse tutorial completo, você vai aprender tudo o que você precisa, passo a passo, para configurar uma hospedagem de site para que você possa deixar o seu site acessível através da internet. Lembrando que a hospedagem de site é um recurso fundamental para que você possa ter um site online. É justamente a hospedagem de site que armazena, que guarda os arquivos do site e permite que as pessoas acessem esses arquivos, esse conteúdo do seu site através da internet. Então vamos lá, vou te mostrar aqui os tópicos que nós vamos ver nesse tutorial completo de hospedagem de site. Então nós vamos abordar os seguintes tópicos. Primeiramente, vamos falar sobre os planos de hospedagem, tá? Que a Hostinger, que é a empresa que nós vamos utilizar aqui nesse exemplo, oferece para a gente, tá? Vamos ver em relação ao custo-benefício desses planos e vamos ver aqui o passo a passo de como a gente assina, então, um plano de hospedagem. Depois de ter assinado um plano de hospedagem, vamos fazer uma abordagem geral relacionada aos recursos, tá? Ao painel, que é a hospedagem, né? Que a Hostinger oferece para a gente, tá? Para a gente se familiarizar aí com a nossa hospedagem. Depois desse pontapé inicial, vamos ver, tá? Como que a gente compra e configura um domínio utilizando o próprio painel da Hostinger, tá? Ou seja, como que a gente adquire e configura um domínio internamente. Depois dessa parte inicial aqui de configuração entre domínio e hospedagem, você já vai ter o quê? Você já vai ter, de fato, o ambiente do seu site criado, tá? E com base nesse ambiente, vamos falar então dos recursos do painel do site de fato, tá? Então vamos tratar aqui da parte de SSL, ou seja, de segurança aí do site. Vamos ver como que a gente acessa as pastas que vai conter de fato os arquivos do nosso site, tá? E vamos falar de outros recursos também, tá? Relacionados aí a configurações e ao ambiente do nosso site. Depois de nós termos feito, tá, a configuração de fato do nosso site e ter entendido os recursos que o ambiente do site oferece para a gente, vamos ver questões relacionadas ao serviço de e-mail, tá? Para que a gente possa aí criar os e-mails profissionais relacionados ao nosso site. Bom, então é isso. Com essa base completa aqui, você já vai estar apto, tá? Você vai conseguir aí criar a sua infraestrutura completa que vai permitir que você crie seu negócio digital, tá? Que você coloque aí o seu site online disponível através da internet. Bom, então vamos falar aqui em relação aos planos de hospedagem que a Hostinger disponibiliza, tá? Oferece. E vamos fazer também um passo a passo, né, de como que faz para assinar um plano de hospedagem, tá? Para a gente colocar aí o nosso site no ar. Então eu estou aqui no site da Hostinger, eu deixei o link para você acessar o site e eu peço que você acesse através desse link, porque ele é um link de afiliado e você ganha 20% de desconto, tá? Se você fizer a contratação através do meu link, tá? Então faça esse processo através do link que eu estou deixando para você. Então vamos lá. Opção aqui, tá? Que a gente vai vir é a opção hospedagem de site, para a gente ver os planos. Aqui em hospedagem de site, se a gente rolar a página para baixo, a gente tem aqui os planos que a Hostinger oferece para a gente, tá? Então vamos comparar aqui esses planos. Plano single, plano mais básico. A gente pode configurar apenas um domínio, tá? Apenas um site nesse plano. Ou seja, imagine que você tem uma empresa, né? Aí você tem um plano single. Você vai e configura, tá? Essa empresa, esse domínio, nessa sua hospedagem single. Então, por exemplo, seudomínio.com.br, está configurado esse site. Aí imagine que você quer criar um domínio, né, um site diferente, apenas para divulgar um produto, tá, ou um serviço específico. Ou, por exemplo, você tem uma segunda empresa, tá, diferente, e você quer colocar também dentro da sua hospedagem, criar um outro site separado. Você não conseguiria fazer isso nesse plano single, tá? Porque ele permite apenas um site, ou seja, um domínio configurado dentro dessa hospedagem. Então tem essa limitação. A mesma coisa em relação à conta de e-mail. Se você cria, por exemplo, um e-mail contato, né, seudomínio.com.br, e você depois quer criar um segundo e-mail, por exemplo, suporte,
arroba o nome da sua empresa.com.br, você não conseguiria fazer isso no plano single, porque ele permite apenas uma conta de e-mail na sua hospedagem. Então esse plano single ele é bem limitado a essa questão desses números, tá? De você poder configurar apenas um site e ter apenas uma conta de e-mail. Já o plano premium, ele permite que você tenha até 100 sites, tá? Ou seja, até 100 domínios configurado dentro da sua hospedagem. Então, você poderia colocar, por exemplo, um site da sua empresa A, o site da sua empresa B, o site de outra empresa, um site específico para um produto que você quer divulgar, enfim. Você poderia colocar até 100 domínios diferentes, tá? Dentro de uma única hospedagem. E em relação a e-mails também, você tem e-mails gratuitos, aqui é ilimitado. Então você poderia colocar, por exemplo, criar um e-mail para contato, um para suporte, um para gerenciamento, tá? Um e-mail com o seu próprio nome. Enfim, você não fica preso a essa questão de ter que ter apenas uma conta de e-mail. Além disso, esse plano premium, ele oferece 1 ano de domínio gratuito. O single não oferece isso. Então, quando você assina o plano single, você tem que fazer o pagamento, né, da mensalidade, tá, da contratação do plano, e você tem que comprar o domínio à parte, tá? Daí você tem mais o gasto do domínio. O premium é quando você faz a contratação, tá, desse plano, ele já te dá um domínio gratuito, tá, por 1 ano. Ou seja, em relação ao custo-benefício, isso é bastante interessante, tá? Se a gente dividir aqui por quantidade de site, mais ainda, né, o domínio incluso, esse plano premium aqui tem uma certa vantagem, tá? É bastante interessante em relação a esse custo-benefício. Comparando o premium com o business, o business também permite até 100 sites configurado na hospedagem, e-mail também ilimitado gratuitamente. A diferença desse business é questão de desempenho, tá? Ou seja, se o seu site já tem muito tráfego, muita gente acessando, né? E os recursos do plano premium não estão dando conta, aí é interessante o business, porque ele vai aguentar mais carga, tá? Mais acessos. Então essa é a diferença entre business e o premium. O premium, se você está começando, né, ainda não tem muito tráfego, ele é interessante. Você não precisa de tanto desempenho assim. Mas quando você já tem uma certa carga, né, uma quantidade maior de gente acessando o seu site, aí talvez compense migrar do premium para o business. E lembrando que você pode iniciar com um plano e depois escalar, tá? Mudar de plano. Você tem essa opção. Por exemplo, comecei com o premium. Não está dando conta mais? Opa, vamos migrar de plano, né? Subir para o business. Você tem essa opção, tá? Aqui o plano cloud, ele vai ter o quê? Ele vai permitir 300 sites, tá? Então ele vai além, né, na quantidade de sites, se comparando ao premium e ao business, e o desempenho dele, tá, é ainda maior. Ele oferece um desempenho ainda maior em relação aí ao tráfego. Então essa é a diferença, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos supor que a gente quer aqui começar com um plano premium, que é um ótimo custo-benefício. Então, adicionar ao carrinho. Vamos fazer aqui o passo a passo, né, de como seria a compra, tá? Assinatura de um plano. Então, após adicionar o carrinho, a gente vem para essa tela aqui, que é o quê? A escolha do período que a gente quer fazer a contratação da hospedagem. Então, você percebe que aqui, se a gente contratar por 1 mês apenas, ou seja, eu vou usar por 1 mês, se eu quiser continuar utilizando, eu pago mais 1 mês, né? Vou renovando todo mês. Vai ficar por R$ 47,99. Tá? E não tem a opção de domínio gratuito. Para domínio gratuito é de 12 meses para frente, tá? Mas, se a gente levar em consideração, compensa muito, porque, quanto que vai sair o mensal se a gente pegar por 1 ano? Vai sair por R$ 17,99. Ou seja, 1 mês daqui do plano mensal é R$ 47,99. Já por 12 meses, a gente vai pagar R$ 17,99 por mês, tá? Aí seria o quê? R$ 17,99 vezes 12, né? Quantidade total dos 12 meses. Mas teria um desconto bem grande, tá? Além do domínio gratuito. Aqui 24 meses, tá? Dá um desconto também.
R$ 3 a menos, né? Em relação ao 12 meses. E aqui tem a opção também de 48 meses, 4 anos. Aqui você percebe que o desconto maior é entre 1 mês e 12 meses, né? É um desconto bem grande. E também em relação a tempo, quando a gente cria um projeto, né? Acho que 1 ano é um tempo interessante para a gente ver em relação ao resultado, né? Se está dando certo o nosso projeto, né? Se está dando um retorno ou se não está. E também para a gente recuperar, né, o nosso investimento. Então, acredito que 12 meses é um tempo interessante, tá? Em relação ao custo-benefício. Então, vamos deixar aqui 12 meses, por exemplo. E aqui a gente tem que fazer o quê? Criar uma conta, obviamente, que vai vincular a nossa hospedagem, tá? Então, essa conta vai ser a conta de acesso nossa, que vai estar os recursos lá da hospedagem. Então, você pode criar a conta manualmente aqui, colocando seu e-mail e sua senha, ou você pode criar a conta automaticamente, tá? Vinculando aqui ao Facebook, por exemplo, ou a sua conta do Google. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui em Google. Então aqui aparece a tela onde eu escolho em qual e-mail eu quero vincular, né, essa conta que eu estou criando. Escolher um e-mail aqui. Beleza, ó, eu já criei aqui a minha conta, tá, na Hostinger, utilizando então um e-mail aí do Gmail, né, do Google, tá? Aqui como última etapa então é o que? É a seleção, né, do pagamento, tá, do plano que a gente está contratando, ó. Então olha só, o 12 meses, para você ter uma ideia, olha o desconto que a gente tem, tá? Se a gente fosse pagar o mensal, né, por 1 ano. Então aqui 1 ano direto, né, nesses 12 meses, vai sair o quê? R$17,99 por mês, que dá 215 no total, tá? Um grande desconto. E aqui ainda a gente tem o quê? Um domínio, ó, que custa 49 gratuitamente, vai sair por zero, tá? Então o custo-benefício desses 12 meses aqui, tá? É excelente. Então, bastante desconto. E você vai ter ainda mais desconto porque você está utilizando aí, né, o link de referência, né? Você está fazendo aí pelo link que eu te passei, tá? Que dá 20% de desconto adicional. Vamos lá, então aqui você pode pagar via cartão de crédito, via Pix, por boleto, tá? Daí tem algumas opções. Lembrando que cartão de crédito, né, e Pix, a sua conta vai ser criada quase instantaneamente, né? Que o cartão ele já desconta instantâneo. Agora, boleto, talvez demore um pouco, porque tem que fazer a compensação do boleto, né? Até cair o pagamento do boleto para a Hostinger, talvez demore um tempo, acho que entre 24 horas e 72 horas, né? Então, se você pagar via boleto, tem esse tempo de compensação, tá? Via cartão de crédito é mais rápido. Então, vou escolher aqui, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito. Aí tem um botão aqui, ó, enviar pagamento seguro. Então, enviar pagamento seguro. E aqui a Hostinger me direciona para a tela de pagamento de fato, tá? Onde eu vou colocar aqui os dados do meu cartão. Aqui eu posso parcelar, inclusive, tá? Esse pagamento. Ou seja, eu posso fazer aqui como se eu estivesse pagando mensal, né? Eu vou contratar anual, mas ó, posso dividir em 12 meses, que vai sair R$ 22,37 por mês. Ou seja, menos da metade do valor do que se eu fosse contratar só o mensal. Então você complete aí, insira as suas informações, tá? Para você efetuar a sua compra. Após isso, pague agora. Aí vai fazer o processamento do seu pagamento, vai ver se está tudo certo as suas informações aqui. Estando tudo correto, tá? Efetuando o pagamento, você já vai ter a hospedagem contratada, tá? E você vai ser redirecionado para a sua conta de hospedagem. Caso, né, você não seja redirecionado para a sua conta de hospedagem, você vai cair na tela inicial aqui da Hostinger. Então, ó, vamos voltar aqui, tela inicial, Hostinger. Essa tela aqui, tá? Mas se tudo correu bem, você vai vir aqui em entrar. Então aqui você tem a tela de acesso, né, à sua conta de hospedagem, tá? Se você criou sua conta com o Google, sua opção aqui, ou Facebook, sua opção aqui.
Se você criou manualmente, né, coloca o seu e-mail aqui, a sua senha, entrar, e você vai ser redirecionado para o painel da sua hospedagem. Então é isso. Bom, então eu estou aqui no painel de hospedagem da Hostinger. Vamos ver os recursos que a Hostinger oferece para a gente, tá? Vamos fazer uma visão geral aqui para nós nos familiarizarmos, então, com esse painel. Então, a primeira opção aqui, quando eu acesso o painel, tá? Nós temos início, que vai mostrar um resumão aqui dos nossos recursos, tá? Que nós temos aqui na hospedagem da Hostinger. Por exemplo, pagamento pendente, os planos de hospedagem que nós temos aqui contratado com a Hostinger, os domínios que nós compramos aqui na Hostinger, tá? Então aqui, início é um resumão, tá? Dos nossos recursos. Aqui nós temos também a opção de domínios. Esse domínios aqui é a opção onde nós gerenciamos os nossos domínios, tá? Aqui mostra a lista de domínio que a gente comprou aqui na Hostinger, e aqui também tem a opção para a gente comprar um novo domínio. Aqui em hospedagem, é a opção que nós podemos ver os nossos planos de hospedagem, tá? Que nós temos contratado aqui na Hostinger. Então nós podemos ter vários planos aqui, por exemplo, né, de hospedagem, e dependendo do plano de hospedagem, nós podemos ter vários sites, tá? Dentro de cada um desses planos, tá? Então aqui é onde nós gerenciamos os nossos planos de hospedagem. Aqui em sites é onde nós configuramos, tá? De fato, a nossa estrutura, né? O nosso ambiente de cada site, tá? Ou seja, aqui é onde nós interligamos um domínio com um plano de hospedagem, tá? Para que a gente tenha aí um site, de fato, né? Tenha um local para a gente enviar os arquivos do site. Então aqui essa opção de sites vai nos mostrar todos os sites que nós já temos configurado. E aqui nós podemos também, ó, adicionar, tá? Configurar um novo site. Aqui nós temos também a opção de e-mails, tá? Ou seja, é onde nós gerenciamos os e-mails profissionais dos nossos sites. Ou seja, quando nós interligamos um domínio com uma hospedagem, nós vamos ter um ambiente completo de um site. E a partir desse ambiente, nós podemos ter também o que? Os e-mails profissionais, né, de cada site, tá? Então aqui é onde nós gerenciamos os nossos e-mails profissionais. E aqui nós temos também a opção de faturas, ou seja, é onde nós gerenciamos os pagamentos, né, dos recursos que nós utilizamos aqui na Hostinger. Então aqui mostra para a gente todos os recursos que nós contratamos e em relação ao pagamento desses recursos, tá? Aqui na última opção também, do menu superior, nós temos a opção conta, que é onde nós temos as configurações de fato da nossa conta aqui de hospedagem, tá? Por exemplo, informações da conta, né? Opções de segurança da nossa conta. Enfim, então essas são as opções que o painel de gerenciamento da Hostinger oferece para a gente. Então, como que a gente compra um domínio através do painel de gerenciamento da hospedagem Hostinger? Então, opção domínios, que nós temos a opção obter novo domínio. Aqui aparece um campo para a gente, que é onde nós vamos digitar, tá, o domínio que nós queremos comprar. Poderia ser, por exemplo, o nome da sua empresa, ou o nome do produto que você quer divulgar, enfim. Qual é o link, né, o domínio que você quer comprar aqui. Como exemplo, eu vou colocar domínio da empresa, só como exemplo, tá? Aqui você pode pesquisar tanto de forma geral, por exemplo, eu só vou colocar aqui domínio da empresa, que é o principal, e eu quero que a Hostinger ela me dê as opções aqui de extensão, por exemplo, .com, .org, .online, o que tiver disponível. Ou você pode ser mais específico aqui na sua busca, tá? E colocar também a extensão, por exemplo, eu quero exatamente domínio da empresa.com. Então, aqui você vem pesquisar, e aqui a Hostinger já te mostra se esse domínio que você escolheu, se ele está disponível, ou se alguém já efetuou a compra, tá? Ou se não está disponível. Aqui no meu caso, essa opção aqui, ó, domínio da empresa.com, ela está disponível. Então eu poderia basicamente vir aqui nessa opção, ó, nesse botão comprar agora. Aqui, ó, a Hostinger
apresenta para a gente também, ó, algumas ideias, tá? Adicionais em relação ao domínio que a gente quer comprar. Então, aqui algumas ideias. E vindo mais para baixo, ela nos mostra também algumas outras extensões em relação a esse domínio. Então ela nos diz aqui, ó, que se a gente não quiser o .com, o .com.br está disponível também. Então, poderia ser domínio da empresa.com.br. Ou domínio da empresa.online, com a extensão online, também está disponível. .org está disponível, enfim, outras extensões aqui. Só como teste aqui, eu vou tentar pegar um domínio que alguém possivelmente já comprou, tá? Um domínio que seja fácil. Vou tentar aqui, ó, novaempresa.com. Eu acredito que alguém já tenha comprado esse domínio, então eu quero que apareça aqui, como exemplo para você, o que acontece quando alguém já comprou, quando não está disponível. Então vamos pesquisar aqui. Então, ó, já apareceu, novaempresa.com já está em uso, ou seja, alguém já efetuou a compra desse domínio. Então, se tem alguém utilizando esse domínio já, então eu não posso comprar ele. Porém, descendo aqui, vai aparecer para a gente as opções, tá? As extensões disponíveis para esse domínio aqui. Então, o .com não está disponível, mas se eu quiser utilizar o .org, está disponível, o .shop está disponível, enfim, tem outras opções aqui, tá? Lembrando que se atente a essas extensões, tá? O .com ele é um domínio mais genérico, ou seja, qualquer tipo de empresa, por exemplo, pode ser uma empresa de saúde, de tecnologia, de finanças, vai cair bem no .com. Ele é bem geral, bem genérico. O .com.br é a mesma coisa, né? Ele é bem genérico, mas ele é para o Brasil, né? Por conta do .br. Porém, tem alguns domínios que eles são mais nichados, mais específicos, né? Por exemplo, o .tech é mais voltado para empresas de tecnologia. Então, se o seu negócio, por exemplo, é de saúde, talvez não faça muito sentido você usar um domínio com a extensão .tech, tá? Então, se atente a esse detalhe. Aqui nós temos também, ó, em relação ao preço. Esse valor maior aqui é quanto vai custar a primeira assinatura. Esse aqui, por exemplo, seria R$ 4,99 essa primeira compra. E depois, quando expira o tempo, né, de compra, por exemplo, assinei por 1 ano. Depois desse 1 ano, seria esse valor de cima aqui para renovar. Então, esse .tech aqui é R$ 4,99 a primeira assinatura. Porém, quando ele expira, para a gente poder renovar ele, custaria R$ 256,99. Já o .org aqui como exemplo, ó, ele custa R$ 39,99 a primeira compra, né? Ele é mais caro que o .tech na primeira compra, só que a renovação dele é mais barata, né? Ó, seria em média R$ 79,00. Então se atente a esses detalhes, tá? Aqui voltando, ó, vou voltar aqui, ó, domínio da nova empresa, por exemplo, tá? Como teste. Eu quero pegar um .com agora para a gente prosseguir. Pesquisar. Então, ó, esse domínio da nova empresa.com, ele está disponível. Então, suponha que eu quero comprar esse domínio aqui. Então, ó, botão comprar agora. Aqui no comprar agora, ele vai perguntar para você qual o período que você quer ter esse domínio, tá? Então, eu quero ter ele por 1 ano, ou por 2 anos, por 3 anos. E após esse período aqui, você vai ter, obviamente, que renovar, tá? Para você continuar tendo esse domínio para você. Então, na verdade, essa compra é um aluguel, né? Você está alugando esse domínio por determinado tempo. E se você quiser manter ele com você depois desse tempo, você tem que fazer o pagamento da renovação. Então, aqui você escolhe o tempo que você quer. Aqui embaixo tem as opções de pagamento, tá? Aqui, caso você não tenha nenhum método de pagamento configurado, é provável que apareça aqui as opções, né? Cartão, boleto, daí você escolhe uma e você vai ser direcionado, né, para a tela que você vai ter que colocar os dados de pagamento. Aqui no meu caso já tem um método de pagamento configurado, então ele já pega automaticamente. Mas caso eu queira trocar, tem a opção aqui, ó, de editar, tá? Tem editar. Ou se você tiver um método de pagamento configurado, você pode vir aqui em finalizar pagamento, né? Se você quiser utilizar esse método aqui, tá? Que você configurou. Então você viria em finalizar pagamento. Se você quiser utilizar um outro método de pagamento diferente do seu método padrão, editar.
Aí aqui ele te fornece, né, te mostra as opções de pagamento. Pode ser no cartão, né, no Pix, no boleto. Lembrando que se você fizer, obviamente, no cartão e no Pix, o domínio ele é liberado para você quase instantaneamente, né? Que esses pagamentos aqui eles caem basicamente na hora. Já o boleto tem um tempo de compensação. Então, se você escolher o boleto aqui e pagar via boleto, talvez demore aí entre 1 e 3 dias até que o seu domínio de fato seja liberado, né? Por conta do tempo de compensação aí do boleto. Mas suponha que eu quero finalizar a compra aqui através do cartão. Então eu vim aqui em cartão. E aqui, padrão, tá? Ele vai te pedir os dados do seu cartão. Você inclui aí os dados. Aqui te dá a opção de parcelas. Você pode dividir a compra, tá? Opção de parcela. Você preenchendo todos esses campos aqui, tem o botão que pague agora. Aí esse pague agora aqui vai efetuar a compra para você de fato, né? Fazer esse processamento. E você vai ser redirecionado, tá? Automaticamente de volta para o painel da Hostinger. Então depois que você efetua a compra de fato, né? Você vai ser redirecionado de volta para o painel da Hostinger. Pode ser que seja aqui no início, né? Em domínios mesmo de volta, tá? Mas enfim, você vai ser redirecionado. E aqui em domínios, tá? Se você rolar para baixo aqui, você vai ver que o seu domínio que você comprou, tá? Já vai estar aqui nessa lista de domínios, tá? Inclusive essa lista aqui é a lista que te mostra, né? Todos os domínios que você tem aqui dentro do painel de gerenciamento da Hostinger, tá? Bom, então como nós fazemos para configurar um domínio aqui no nosso plano de hospedagem da Hostinger? Então, opção sites, tá? Aqui nessa opção sites, nós temos um botão aqui, adicionar ou migrar um site. Então, clica nesse botão. Aqui a Hostinger te dá um passo a passo, tá? Caso você queira, além de fazer essa integração, né, essa junção entre o domínio e a hospedagem para criar a sua estrutura, eles te dão algumas opções também para você já instalar, né, um site pré-configurado, tá, na sua estrutura. Mas a gente não quer isso, tá? A gente quer simplesmente fazer a configuração aí do domínio com o nosso plano de hospedagem. Então, vou pular isso aqui. Isso aqui eu vou pular também, tá? Isso aqui é o importante pra gente, ó. Aqui tá dizendo, dê um nome para o seu site. Ou seja, seria como dê um domínio para o seu site, né? Aqui é onde nós escolhemos o domínio que nós vamos configurar aqui na nossa hospedagem, tá? Aqui nós temos duas opções. A gente pode configurar um domínio externo, tá? Que a gente comprou em outro lugar fora da Hostinger, tá? Seria essa opção. Ou a gente pode configurar aqui um domínio que nós compramos diretamente aqui no painel da Hostinger, tá? É essa opção que nós queremos, né? Nós queremos configurar um domínio que nós compramos aqui pela Hostinger mesmo. Então, aqui tem uma lista e essa lista vai exibir todos os domínios que você comprou aqui dentro do painel da Hostinger. Então você escolhe aí o domínio que você quer atrelar à sua hospedagem, tá? E lembrando que, tá, uma observação, caso você já tenha configurado o domínio com sua hospedagem, ele não vai aparecer nessa lista aqui mais, tá? Porque ele já vai estar configurado. Aqui só aparecem os domínios que você tem livre, né? Que você ainda não atrelou à sua hospedagem, tá? Então você escolhe o domínio que você quer fazer essa configuração, né? Essa integração com a sua hospedagem. Escolhe aqui na lista, selecionar. E é isso, tá? Se você vier aqui em sites novamente, você vai ver, ó, que automaticamente a Hostinger já fez essa interligação, tá? E já criou para você aqui um novo site. Ou seja, esse novo site aqui é justamente essa configuração entre o domínio e o seu recurso aqui de hospedagem, né? Onde você vai guardar aí os arquivos do seu site, tá? Então, quando nós configuramos um domínio, ou seja, o domínio do nosso site com o nosso plano de hospedagem, né, quando nós fazemos essa interligação entre esses recursos, nós temos de fato um ambiente de um site completo, né,
onde nós podemos incluir, né, enviar os arquivos do nosso site, tá? De fato. E esse site, tá, que nós criamos aqui, né, nessa interligação entre o domínio e a nossa hospedagem, aparece aqui em sites, tá? Então, se você acessar essa opção aqui de sites, você consegue ver a listagem completa de todos os sites que você configurou aqui na sua hospedagem, tá? Para você acessar o painel de um determinado site que você configurou aqui na sua hospedagem, você tem a opção aqui, tá? Um botão gerenciar, tá? Então, se você clicar nesse botão gerenciar, você é redirecionado, então, para o ambiente, tá? Para o painel do seu site em específico, tá? Que contém aqui as opções relacionadas especificamente, tá? Desse site, aqui no meu caso do Douglas Digital, por exemplo. Aqui no ambiente do site, na hospedagem, nós temos uma opção aqui em site que é autoinstalador. O que é esse autoinstalador? O autoinstalador é uma forma facilitada, tá, e automatizada de nós instalarmos a base de um sistema, tá, por exemplo, do WordPress, aqui no nosso site. Então, ao invés de nós baixarmos manualmente, né, os arquivos do WordPress e fazer essa instalação manual, com essa opção aqui, tá, eu vou selecionar aqui o WordPress, por exemplo. A gente tem também, vou voltar aqui, a gente poderia fazer isso com o WooCommerce, né, que é para loja virtual, com o Joomla, que é um outro sistema para sites, tá, enfim. Eu vou pegar o WordPress, então, tá, e vou instalar o WordPress. Então aqui ele pediu o título do meu site, então vou colocar o título. Aqui é o e-mail do administrador do site. Aqui é o nome do usuário que vai ser utilizado para acessar o painel de administração do WordPress, tá? Do site. Então coloca o seu usuário administrador aí. Aqui é a senha de acesso ao painel do site. Próximo aqui, fazer a instalação. Aqui você escolhe o idioma, tá? Que você quer colocar no seu painel de administração. Colocar português aqui do Brasil e instalar. Então, a hospedagem já está fazendo essa instalação automatizada, tá, do WordPress aqui no meu site. Perfeito, então a instalação já foi concluída. Então você viu que automaticamente, né, de forma bem facilitada, a própria hospedagem já fez a instalação do sistema do WordPress, né, pra gente. Então esse recurso de instalação automatizada poupou esse nosso tempo, né, de precisar instalar de forma manual, né, os arquivos aí do sistema do WordPress. Uma opção importante que nós temos aqui em relação ao ambiente do nosso site, na hospedagem, aqui no menu do painel do site, tá? Opção Segurança SSL. SSL tem a ver com HTTPS e traduzindo para você, aquele cadeadinho de segurança, tá? Que geralmente fica aqui no navegador quando a gente acessa um site, tá? Aqui no meu caso está mostrando um outro desenho, tá? Por conta do navegador, mas se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver, a ligação é segura. Tá vendo? Tem um cadeadinho aqui. Então esse cadeadinho tem a ver com SSL, tá? Que tem ligação com o HTTPS, tá? Quando alguém te falar SSL e HTTPS, são duas coisas interligadas, tá? Às vezes usam até como sinônimo essas duas palavras, tá? Tem a ver com esse cadeadinho, então, de segurança do site. Qual que é a importância desse cadeadinho, tá? Desse SSL ativado? Primeiramente, passa a sensação, né, para os usuários de segurança, tá? Que eles vão ver que tem esse cadeadinho, já passa a sensação de segurança, tá? Segundo ponto é que, de fato, tem uma questão técnica de segurança por trás disso. O SSL, ele faz com que os dados do site fiquem criptografados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, um usuário envia algum dado, um e-mail, tá? Um WhatsApp, alguma coisa pelo site, esses dados, o envio desses dados, tá, para a gente, ele é criptografado, ou seja, codificado. E se tiver algum intruso, tá, no meio, captando esses dados, esse intruso vai ver esses dados codificados, tá? Ou seja, ele não vai conseguir de fato ver esses dados. Vai estar criptografado. Criptografado é codificado, tá?
Se não tivesse esse cadeadinho, tá, esse HTTPS, esse intruso conseguiria ver os dados, porque não teria essa codificação, tá? Então essa que é a importância desse cadeadinho, tá, do HTTPS. Ele dá essa segurança para a gente no envio aqui dos dados, tá? Na troca de informação, né, que nós temos entre o nosso site e os usuários, tá? Essa interação. Então é importante, tá, que esteja ativada essa opção. Então aqui em segurança SSL, nós temos aqui, ó, no meu caso já está ativado. Aqui na Hostinger, geralmente, quando a gente instala um site, cria um ambiente, já é meio que automático, tá? Automaticamente é ativado o SSL. Mas aqui, ó, a gente pode vir, tá? Aqui nesses 3 pontinhos. A gente pode desinstalar, por exemplo, ó. Vou desinstalar. Então, meu site, ó, estaria sem o SSL agora. Ou seja, sem aquele cadeadinho, tá? De segurança, né? Sem o HTTPS. Então, ó, caso não esteja instalado no seu, você vem aqui, tá? Instalar SSL. O SSL está sendo instalado e a hospedagem faz essa instalação automaticamente, tá? Bom, então depois de alguns momentos, a hospedagem terminou, tá? De fazer a instalação do SSL aqui no nosso site. Bom, então é isso. Sempre verifique, então, se o seu site está com o SSL instalado, tá? Por conta aí dessa questão de segurança, tá? Do cadeadinho aí de segurança do seu site. Bom, aqui no ambiente do site, como que nós fazemos para acessar a pasta que contém os arquivos do nosso site? Então aqui no menu do painel de controle do site, opção arquivos, nós temos aqui, ó, gerenciador de arquivos. Essa primeira opção aqui, ó, acessar arquivos do seu domínio, tá? Do meu caso, Douglas Digital, vai acessar os arquivos apenas desse site em específico, tá? Então vou clicar aqui para você ver. Fica sempre nessa pasta public HTML, tá? Os arquivos do site. Então tudo que estiver aqui dentro, ó, dessa pasta public HTML é referente aos arquivos do nosso site, tá? Aqui no caso ainda não tem nada porque eu não subi nenhum site aqui, tá? Só tá o arquivo padrão aqui da hospedagem. Então tem essa opção aqui que mostra apenas os arquivos do site. E tem essa segunda opção aqui que vai mostrar a estrutura completa aqui de todos os sites, tá? Que você tem configurado na hospedagem. Então nessa segunda opção, aqui em domínios, fica listado todos os domínios que você tem na sua estrutura de hospedagem. E você pode acessar um domínio que você quer modificar os arquivos, né, do site, desse domínio, desse site. E vai ter a pasta pública também, ó, public HTML, tá? Que é onde você coloca os arquivos referente ao site que você está modificando. Então essas são as duas formas, tá, de acessar a pasta que contém os arquivos do site. Para nós exemplificarmos, eu fiz a instalação do WordPress aqui no meu site, só para a gente ver os arquivos aqui, tá, dentro dessa pasta da nossa hospedagem, do nosso site. Então, ó, tô acessando de novo aqui aquela pasta pública, tá, em arquivos, que contém os arquivos do meu site. Então, vou acessar public HTML e, ó, agora já tem arquivos aqui, tá? Então, é dentro dessa pasta, public HTML, que vão ficar todos os arquivos referentes ao nosso site. Bom, então vamos entender aqui o recurso subdomínios que nós temos no ambiente dos sites. Então eu estou aqui no painel de controle do meu site já, tá? Vou vir aqui no menu desse meu site e nós temos aqui a opção domínios e a opção subdomínios. Então o que seria um subdomínio? Subdomínio seria como se nós criássemos um outro domínio dentro do nosso domínio principal. Então dentro do douglasdigital.com.br, que é o domínio principal que eu estou utilizando aqui, eu poderia criar o quê? Um domínio só para divulgar, por exemplo, os meus cursos. Então ficaria cursos.douglasdigital.com.br. Então eu vou criar aqui. Beleza, então eu criei esse subdomínio. E dentro desse subdomínio eu poderia criar um outro site, tá? Uma outra estrutura separada do meu site principal, que está lá no douglasdigital.com.br, que está no meu domínio principal.
responsável só pela parte de cursos, tá? Ou seja, eu estaria criando uma outra subdivisão do meu site em um outro link aqui, né? Em um subdomínio. Como se eu tivesse vários sites, né? Utilizando um único domínio, tá? Consegue perceber isso? Aí poderia vir aqui, ó, e criar, por exemplo, um específico para blog. Suponho que eu quero um blog e eu quero dividir a estrutura do blog. Eu quero que seja um site separado, tá? Então eu poderia criar blog.douglasdigital.com.br, criar. E assim por diante, tá? Poderia ter um aqui, loja, por exemplo, loja.douglasdigital.com.br e criar uma loja virtual, né, dentro desse subdomínio loja. Aí no meu site principal eu teria um site institucional, por exemplo, de apresentação, e dentro do subdomínio loja eu teria uma outra estrutura, né, outros arquivos, outro site específicos, né, para essa loja, tá? Então subdomínios é isso, tá? É quando você quer subdividir a sua estrutura, o seu site, e quer utilizar o seu domínio principal para fazer isso, tá? Daí você cria subdomínios. Bom, então vamos falar do recurso domínios estacionados, que nós temos aqui no ambiente dos sites. Então já estou no painel de controle do meu site, vou vir aqui no menu, tá, do painel do meu site, opção domínios, nós temos aqui, ó, domínios estacionados. O que seria um domínio estacionado? Domínio estacionado é quando nós queremos utilizar vários domínios para acessar o nosso site, tá? Então suponha que você tem um domínio, um site já no domínio.com.br, por exemplo, tá? Nome da sua empresa.com.br. Aí você compra um segundo domínio, .com. E você quer que quando alguém acessar o .com, a pessoa simplesmente veja o que já está lá no .com.br, tá? O que já está configurado no seu site principal. Então você poderia vir aqui e simplesmente colocar o seu domínio secundário, que você comprou, né, nome da sua empresa.com, no nosso exemplo, estacionar esse domínio, e esse domínio, ele automaticamente já mostraria o mesmo conteúdo que está configurado no seu domínio principal, tá, no seu site principal. Ou seja, quem acessasse o .com iria ver esse conteúdo, tá, que está no .com.br. Você poderia ter um terceiro domínio, .online, por exemplo, nome da sua empresa, .online. Quem acessasse o .online, tá, a mesma coisa, iria conseguir ver o mesmo conteúdo que já está configurado no .com.br. É como se esses domínios estacionados, eles apontassem, tá, eles redirecionassem a pessoa para o conteúdo que já está configurado no seu domínio principal, tá? Ou seja, assim você consegue utilizar vários domínios para o seu site e todos esses domínios vão exibir o mesmo conteúdo. Então é isso, essa é a função dos domínios estacionados. Um recurso que nós temos importante em relação aos nossos sites na hospedagem é o recurso redirecionamentos. Então aqui no painel de controle do meu site, aqui no menu do painel de controle, tá? Temos a opção domínios, redirecionamentos. Então para que serve esse recurso, essa opção de redirecionamentos? Redirecionamentos é quando nós queremos redirecionar, ou seja, enviar um usuário que acessa um determinado link do nosso site para um outro link, tá? De forma automática. Então, vamos fazer aqui um exemplo na prática para você ver isso funcionando. Vamos supor que eu quero redirecionar, ou seja, enviar quem acessar o link, tá, do meu site douglasdigital.com.br lá para o site do Google, por exemplo, tá? Só como exemplo. Então eu coloco aqui google.com, criar. Então eu criei aqui um redirecionamento, tá? Ou seja, quem acessar esse link aqui vai ser redirecionado automaticamente para esse outro link aqui. Vou copiar aqui então o link do meu site, que eu criei o redirecionamento, e eu vou abrir aqui no navegador para você ver funcionando. Então quando eu acesso esse link, olha o que acontece. Nós somos automaticamente redirecionados para o site do Google, tá? Por conta desse redirecionamento que eu criei aqui. Então é para isso, tá, que serve esse recurso de redirecionamento. E em quais ocasiões é interessante nós utilizarmos esse recurso de redirecionamentos? Por exemplo, quando nós estamos modificando endereços, né, URLs, links do nosso site, tá? Às vezes existem links que nós ranqueamos no Google.
Aí, quando alguém pesquisa alguma coisa relacionada ao assunto, né, do nosso link, ela consegue encontrar o nosso site, né, ou o nosso blog, por exemplo. E se nós mudamos dentro do nosso site esses links, né, atualizamos, eles vão estar com os links antigos lá no Google, né, vai estar ranqueando com os links antigos, e no nosso site nós vamos ter atualizado já esses links. Então compreende que seriam dois links diferentes? Então quem acessasse lá pelo Google o link antigo não conseguiria ver o nosso artigo, porque está desatualizado lá. E o Google tem o tempo, né, para ele atualizar. Então, para a gente não perder esses acessos, a gente poderia fazer o quê? Redirecionar a pessoa, né, vou colocar aqui, por exemplo, ó, do link antigo, só como exemplo, tá? Aqui é o nome da publicação antiga. Aí, nós poderíamos mandar essa pessoa para onde? Para o link novo, né? Então, quem acessasse o link antigo, tá, pelo Google, por exemplo, conseguiria ver o nosso artigo, porque a pessoa seria automaticamente redirecionada já para o link novo desse artigo, tá? E a gente não perderia esse acesso. Então é isso, tá? Esse recurso ele é importante para a gente fazer essas migrações dos endereços, dos links do nosso site. Então nós vamos ver aqui como, primeiramente, configurar o serviço de e-mail na hospedagem Hostinger. Depois eu vou te mostrar de fato a como criar os e-mails profissionais. Após criarmos os nossos e-mails profissionais, então vamos ver como que a gente faz de fato para acessar a caixa de entrada, tá, dos nossos e-mails. E para finalizar, vamos fazer um teste de e-mail, tá? Vamos enviar e receber um e-mail para a gente ver se tudo funcionou corretamente. Bom, então como que nós fazemos para criar e-mails profissionais para o nosso site? A primeira coisa que nós fazemos aqui na hospedagem é conectar um domínio, né, com uma hospedagem, para que a gente consiga ter um site, então, né, um ambiente de site, para que a gente de fato possa colocar os arquivos, né, do nosso site. Então nós precisamos, primeiramente, conectar o nosso site criado com a estrutura de e-mails, tá? Então aqui em e-mails, nós precisamos então configurar um site, tá, que nós criamos, e aqui nós podemos escolher qual site nós queremos conectar, tá, a essa estrutura de e-mails. Então escolhe aí o seu site na lista. Então escolhi aqui o site que eu vou conectar ao ambiente de e-mails, tá, ao serviço de e-mails da hospedagem. Vou confirmar. E esse foi o primeiro passo, tá? Vou voltar aqui em e-mails. Bom, então eu voltei aqui na opção de e-mails para você entender o que nós fizemos, tá? Então, ó, nós conectamos de fato um site, tá, que nós tínhamos aqui, com o nosso serviço de e-mails, tá? Agora, ó, nós podemos gerenciar os e-mails em relação a esse site, tá, que nós conectamos aqui com os e-mails, tá? Ou seja, esses e-mails eles são como se fossem um ambiente diferente, tá? Específico para o gerenciamento dos e-mails. Bom, então, depois de fazer a configuração entre um site e o serviço de e-mails da hospedagem, nós podemos gerenciar então os e-mails relacionados, tá, a esse site que nós configuramos, né, que nós interligamos o serviço de e-mails, tá? Então aqui na opção de e-mails vai listar o quê? Todos os sites que você interligou aqui, tá? Que você configurou com esse serviço de e-mails da hospedagem. Então vai ter a lista de sites aqui, tá? Dos seus domínios que você fez a configuração. Aí você pode escolher qual domínio, tá? Qual site você quer gerenciar os e-mails, tá? Eu aqui, por exemplo, vou gerenciar os e-mails do douglasdigital.com.br, tá? Ou seja, eu quero criar e-mails para esse site. Então, a opção aqui de gerenciar. Aqui a hospedagem nos dá duas opções, tá? A gente pode criar um e-mail aqui pago, tá? Ou a opção aqui de e-mails gratuitos da hospedagem, tá? Então, vou selecionar aqui esse Hostinger Free, tá? E-mails gratuitos.
selecionar. E aqui nós criamos, de fato, o endereço, tá? Os endereços de e-mail. Então, vou colocar, por exemplo, contato, tá? Contato. Então, ficaria contato@douglasdigital.com.br. Aqui embaixo você coloca a senha do seu e-mail. Opção criar. Perfeito, ó. Então criei o primeiro e-mail aqui do meu site, tá? Do douglasdigital.com.br. Aqui como segunda opção, a Hostinger pergunta, tá? Ela nos dá a opção aqui de conectar esse e-mail com um serviço, né, de e-mails externo, tá? Mas eu não vou fazer isso. Então, vou vir aqui nessa opção para pular, tá? Aqui nessa opção a gente volta lá para o serviço de e-mail, ou aqui embaixo, ó, criar outra conta, a gente pode criar outra conta de e-mail já em seguida, tá? Então, se você tivesse, por exemplo, que criar um e-mail para suporte também, para gerenciamento, enfim, você poderia vir aqui, tá? Eu vou pular aqui para voltar. Bom, então depois de criar o e-mail de contato, o primeiro e-mail aqui do meu site, a hospedagem me redirecionou aqui para o ambiente, né, de e-mails desse site, né, do Douglas Digital. Só para você se situar, tá? Se eu voltar aqui em e-mails, quando nós criamos o primeiro e-mail, né, aqui em gerenciar para um site, nós caímos naquela tela entre escolher, né, um e-mail pago ou gratuito, né, que nós vimos anteriormente. Só que se nós acessarmos agora, tá, que nós já criamos o primeiro e-mail, se eu vier aqui em gerenciar, então, a hospedagem já nos redireciona para o ambiente de e-mails de fato, tá? E aqui nós podemos utilizar os recursos, tá, referentes a esse ambiente de e-mail, tá? Como, por exemplo, criar um novo e-mail aqui, tá? Ó. Então aqui tem a opção, ó, criar conta de e-mail, tá? Então poderia vir aqui, ó, nessa opção e criar uma segunda conta de e-mail, por exemplo, suporte. Suporte, coloco a senha aqui, tá? Criar. Aqui aparece a opção, né, se eu quero fazer uma configuração externa do e-mail, tá? Vou pular aqui para voltar para o ambiente de e-mails. Então agora eu tenho 2 e-mails, tá? Criados aqui para o meu site. Bom, então é isso, tá? Esse é o ambiente de e-mails dos nossos sites aqui na hospedagem. Bom, então depois de configurar o ambiente de e-mail e criar os e-mails, como que nós fazemos então para de fato acessar os nossos e-mails? Então aqui no ambiente de e-mails, tá? Nós temos a opção aqui de webmail, tá? Então nós temos aqui, ó, as contas de e-mail, gerenciar contas de e-mail, e aqui, ó, o botão webmail. Então quando nós clicamos nesse botão aqui de webmail, nós somos redirecionados, tá, de fato, para a opção que nos permite aqui acessar o e-mail, tá? Então vou colocar aqui a senha, entrar. Ó, então acessei a caixa de e-mail, de fato, tá? Do e-mail que eu criei para o meu site, tá? Aqui é o contato. Vou fazer o seguinte, ó, vou sair desse e-mail, tá? Se nós colocarmos o endereço mail.hostinger.com, nós caímos também, tá? Na tela de acesso ao e-mail. Então você pode salvar, se você preferir, esse domínio, tá? Esse endereço, mail.hostinger.com, no seu navegador. Aí você pode acessar os e-mails diretamente, tá? Por esse link aqui, por esse domínio. Aí basta você inserir aqui o e-mail, tá? Que você quer acessar, a senha do e-mail e entrar. Então esse mail.hostinger.com é o link de acesso, tá? Ao e-mail de fato. Bom, então vamos fazer um teste em relação ao e-mail que nós criamos e também ver, né, como que funcionam as opções desse e-mail, tá? Então eu estou aqui na tela de entrada do e-mail, tá? No link mail.hostinger.com. Vou colocar aqui o endereço de e-mail que eu criei. Vou colocar a senha do meu e-mail. Entrar. Beleza, então acessei a caixa aqui do meu e-mail, tá? Bom, então para nós enviarmos o e-mail aqui
temos aqui o botão tá nova mensagem. Para onde nós vamos mandar, tá? O assunto, vou mandar um teste aqui, tá? Aqui é como e-mail normal agora, tá? Vamos ver se está funcionando aqui de fato. Teste de envio de e-mail. Vou enviar esse e-mail. Então aqui em enviados, nós enviamos um teste, deixa eu ver se chegou aqui esse e-mail, ó. Então já chegou aqui na minha caixa, tá, de entrada, o e-mail, ó, de contato. Tá aqui, ó, teste de envio de e-mail. Então vou fazer o seguinte, aqui vou responder esse e-mail, tá? Então, teste de envio de e-mail para contato. Enviar. Vou voltar aqui para a caixa de entrada do e-mail de contato. Vamos ver se chegou aqui esse e-mail. E beleza, ó, chegou aqui o e-mail de resposta, tá? Ó. Então, teste de envio de e-mail. Bom, então é isso. Então esse é o gerenciador dos nossos e-mails, tá? E o nosso e-mail de fato está funcionando perfeitamente. Um detalhe sobre o acesso aos e-mails do site é que se nós viermos aqui em e-mails, nós conseguimos, tá, gerenciar os e-mails, tá, de um determinado site, né, que nós quisermos, nessa opção aqui de gerenciar, tá? Aí nós caímos aqui nesse ambiente de fato, né, do serviço de e-mails da hospedagem, tá? Uma segunda opção, se nós viermos aqui nos sites mesmo, tá? Então nós escolhemos o site, né, que nós queremos gerenciar, tá? Gerenciar. Aqui nós temos a opção também, ó, no menu do site, tá? E-mails, contas de e-mail. Aí, esse contas de e-mail, ó, nos redireciona para um ambiente de e-mails também, tá, ó? Para a listagem aqui dos e-mails, tá? Então, ó, gerenciar, tá? E nós caímos aqui no mesmo lugar. Então é isso, tá? Para você gerenciar os e-mails, você pode vir tanto em e-mails como na opção sites, tá? Ir lá pelo painel do site mesmo, clicar na opção de e-mails. Bom, então é isso. Agora você já sabe como criar uma estrutura completa de e-mail profissional para o seu negócio. Uma recomendação para você em relação à sua conta da Hostinger, tá? Aqui no menu superior, se você vier na última opção conta, tá? Conta, segurança, tá? Opção segurança é muito importante. Aqui no meu caso eu já configurei, mas aqui, por exemplo, na minha conta, quando eu coloco o meu login, tá? E minha senha de acesso, como segunda etapa vai me pedir um código de verificação, tá? Para que eu consiga acessar a minha conta. Então isso torna a minha conta mais segura, né? Se alguém pegar o meu login e descobrir a minha senha, a pessoa ainda precisa ter o meu código, né, de segurança de 2 fatores para poder acessar a minha conta, tá? Então eu recomendo, tá, que você habilite essa opção também para tornar a sua conta mais segura, tá? Assim, caso alguém, né, venha a descobrir o seu login, tá, algum intruso, você tem essa segunda camada aí de segurança, tá? Então habilite aí essa opção de segurança da sua conta. Bom, então é isso. Agora você já sabe como configurar uma estrutura completa de hospedagem de site para que você possa disponibilizar os seus sites na internet. Obrigado por assistir esse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe a sua curtida e também se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos. Na descrição do vídeo e no comentário fixado você encontra alguns links importantes relacionados a esse vídeo. Fique à vontade para consultar. E aproveitando, eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de outros vídeos que podem ser úteis para você. Então é isso, qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para deixar nos comentários e te vejo no próximo vídeo.